Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl, estou transmitindo desde a cidade do México. Tivemos um ligeiro problema com a luz, mas já está de volta, então aqui estamos prontos para começar com esse webinário. Vamos dar um pouquinho de tempo para a gente se ligar enquanto vamos pôr aqui a apresentação de hoje, que tem que ver com os padrões de preço. Isso é todo um tema muito importante. Espera aí. Ok. Bom, vamos ver. Ok, conceitos de tendência, padrões de preços 1 e 2. Ok. Então, temos padrão de preço. Ok. Vamos lá. Bom, então vou compartilhar já com vocês a minha janela. Ok. Oba. Tá. Então, temos falado de dois sistemas de leitura de gráficos no que é o análise técnica. Meu nome é Carl Prats, estou transmitindo desde a cidade do México. Sou de ascendência brasileira do lado da mãe, ascendência alemã do lado do pai, e estou muito contente de estar com vocês nesse webinário de padrões de preço. Temos, por um lado, que é a leitura pelo Price Action, que é um sistema de leitura de gráfico vela por vela. Mas, quando temos gráficos onde o padrão fica mais complexo, porque tem uma quantidade de velas, de castiçais, de 30, 40, 50 ou mais. Então, o que fica melhor para nós ter uma boa leitura de gráfico é o sistema de canais. Então, quando nós usamos o sistema de canais, temos 5 grupos de padrões, que são a tendência alta, a tendência baixa, o movimento lateral, padrões de reversão e padrões de continuidade. Então, o que são os padrões de continuidade?
ok? São o quinto tipo de grupo, ok? E temos então os melhores padrões para nós colocar posições. São a tendência alta e a tendência baixa. Porque aí temos duas forças, temos a força do price action, mais ainda o que é a força da tendência. Tanto no que é a tendência alta como a tendência baixa, são bons territórios, bons cenários para nós colocar posições. Uma tendência alta, só colocamos posições longas. E uma tendência baixa, só colocamos posições em curto. E em movimentos laterais, não fazemos nada. Isso é o conselho que eu posso dar para vocês. E temos que reconhecer que o mercado, mais de 50% do tempo, está em movimento lateral. Então, tem muito tempo para nós não fazer nada. Esse é um bom conselho. Tá? Antes de começar, vou dar o que é o aviso de risco, onde o que eu falo é que nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. E quando eu falo que pode perder tudo, é certo, pode perder tudo. O capital que você tenha na conta, se você começa em real e não tem muito entendimento do trading, o resultado final pode ser bastante ruim. Porque nós podemos pensar, olha, eu tenho $1.000 na conta, eu sei que se eu tenho uma perda grande, essa perda que está no flotante, no drawdown, só se solidifica se eu fecho a posição. Então, eu posso deixar a posição aberta. Mas se a perda chega a ser através do triplo alavancagem, perto do dinheiro que você tem na conta, o broker pode fechar todas as suas posições com perda e deixar você com a conta de 1 ou 2% do capital que você tinha originalmente. Então, não é bom negócio. Para isso é para o que eu dou, o que se chama os 5 conselhos de proteção e conservação do capital. Onde o primeiro é praticar em um simulador, praticar em conta demo, onde você está usando condições reais do mercado, seja no momento presente ou usando condições antigas do passado através do backtesting. Nas duas situações, as condições do mercado foram e são reais. O que não é real é se você perde dinheiro, que você perda dinheiro que não é real. Não? Porque desse jeito tem dois jeitos para nós aprender, um bom e um ruim. O bom é as suas perdas são fictícias. O jeito ruim é quando você paga com sangue, não? Quando você perdeu dinheiro real, porque você está aprendendo. Então, você pode evitar isso tomando muito em sério o que é a conta demo. Número 2, tenha uma boa gestão de risco, usando e gestionando o que é a ordem de máxima perda, paro de perda, o que é o stop loss. Isso você pode gestioná-lo, começando por que a possível perda seja cada vez menor enquanto o preço avance na direção correta da direção que nós colocamos a posição, até nós poder blindar a posição em zero e poder proteger com o mesmo stop loss o mínimo de lucro com o qual você, com suas próprias mãos, já fez que essa posição seja ganhadora. Tá? O único que estaria em jogo é
se você vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos, mas o que sim é certo é que você já ganhou dinheiro. Isso é o importante, não quanto. Ganhar é o mais importante. E, através da leitura, você pode levar a sua posição até níveis muito perto do máximo onde chegou perto do preço. Número 3, baixe a alavancagem que o broker dá para você, ou a alavancagem que a Iron Forex deu para você. Isso é porque o broker dá uma alavancagem, um a 100, um a 200, um a 500, até um a 1000. Tem algo muito importante que eu quero falar com vocês. Eu gostaria que você pudesse escrever o que eu vou dizer. O seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você usa. Se você usa o máximo alavancagem, você está fazendo trading com o máximo risco. Porque não podemos falar de bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, se você não tem um treinamento para fazer trading com CFDs que tem muito alavancagem, uma alavancagem grande, então procure não fazê-lo em real, mas fazê-lo em demo. Tá? Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Isso é uma postura conservadora, inteligente. Porque se você perde 1% do total do seu capital por um stop loss, por um par de perda, isso é uma perda relativamente fácil de se recuperar. Quinto conselho, não ponha muitas posições ao mesmo tempo. Isso o que quer dizer é que, como o trading não é um lugar romântico onde nós podemos fazer dinheiro, é um campo de guerra, é um lugar hostil, os mercados são um lugar hostil. Tem até um dito que fala, por o que fazemos, Deus pode nos perdoar, mas os mercados não. Não, e se você está equivocado, saia. If you're wrong, get out. Isso é muito importante. E se nós temos muitas posições abertas ao mesmo tempo, tem muitas altas possibilidades de que você perda o controle das posições e fica finalmente saindo com perdas, tá? Então, se você segue esses 5 conselhos, é muito difícil que você chegue a uma situação de trade out, de margin call ou queimar a conta. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A assunção de responsabilidade é que as informações aqui descritas não são conselhos de trade. E a responsabilidade de cada trade real é única e exclusivamente do trader que fez elas. Não faz mal se nós assinamos um LPOA e um trader faz trading conosco ou por nós, ou você tem uma ferramenta robótica. A responsabilidade final do seu dinheiro é sua, porque de quem é o dinheiro é seu. Tá? Então, aqui só damos ideias, não são conselhos, são meramente informação educacional. Tá? Então, nós, os instrutores de Iron Forex, não somos responsáveis por nenhuma perda que você possa ter e a redistribuição desse material está estritamente proibida porque tem direito de autor. Tá? Então, vamos aqui no que são as tendências, que são o primeiro grupo de padrões. Então, a tendência é simplesmente a direção geral do mercado. Em geral, os mercados não se movem em linha reta em nenhuma direção, mas são caracterizados por uma série de zigue-zagues.
é a direção desses altos e baixos que constituem a tendência do mercado. Então, podemos ter o que são os padrões de continuidade, onde o preço faz uma pausa para continuar subindo depois. Essa pausa é possivelmente uma que se fez de jeito lateral e pode se manifestar como se fosse uma bandeira, onde o triângulo é o padrão rei dos padrões de continuidade. Então, se temos um movimento alcista anterior, tem altas possibilidades que continue subindo depois da consolidação ou da espera do movimento lateral. Por isso é que o Mike Bellafiore fala nos seus livros da importância que o trader espere os sinais suficientes para colocar alguma posição, dependendo do sinal que dá o mercado depois do movimento lateral. Temos depois o que são os padrões de reversão, onde o preço chega até um certo ponto e revira para o outro lado. Aqui, nós podemos falar que o rei dos padrões de reversão é o oco, o ombro, cabeça, ombro. Tá? Aqui temos ele, seria um ombro, cabeça, ombro. Isso é um padrão de continuidade, tá? Então, é um padrão de reversão, desculpa. Então, vamos ver como é que se vai desenvolvendo um desses padrões. Os padrões de preço, padrão de reversão, indicam que uma grande reversão na tendência está ocorrendo. E os padrões de continuidade ou de continuação sugerem que o mercado está apenas parando por um tempo, possivelmente para corrigir uma condição de sobrecompra ou sobrevenda de curto prazo, após o qual a tendência existente será retomada. Também, como diz o Étienne Lefebvre, no livro Lembranças de um Trader de Ações de 1923, ele fala sobre o tema que tem que ver com que a tendência tem mais possibilidades, eventualmente, de continuar que de reverter. Então, isso é algo muito importante para tomar-se em consideração. A direção da tendência à alta, ok? Para isso, eu vou mostrar agora outra apresentação que tem que ver com as tendências aqui. Então, como é que nós vamos poder reconhecer quando temos uma tendência? Porque a tendência começa com um movimento rápido e longo, ok? Até que o preço chega a um ponto onde ele faz uma inflexão, esse ponto se chama pivot ou ponto pivote, onde ele retrocede, tá? Então, falando no movimento na alça, eu posso colocar uma posição longa aqui. Lembre-se que no seu protocolo de ação e reação, e isso é algo que eu invito a gente a ter sempre junto, que fazer em cada momento. Não? Por exemplo, qual é seu plano? E o plano começa muito simples, quando nós falamos, olha, é um plano alcista ou é um plano baixista.
Aqui, nesse caso, é um plano alcista, então eu já entrei. E, possivelmente, se eu vou só pelos movimentos, então tem muitas outras possibilidades de que eu saia aqui. Mas, se temos as velas de retrocesso, aí eu poderia dizer, olha, temos ou não confirmação de aqui ter uma resistência, um topo. Tem dois jeitos para nós confirmar se é um teto ou não. O primeiro é que devem aparecer, depois dessa vela, duas velas vermelhas de bom tamanho. Então, essas duas velas vermelhas estão falando que a força aí ainda podia ser sobressalente. Depois, o preço faz um kick e quebra a linha para cima. Então, se vocês veem aqui, aplicam o que são os princípios do análise técnico, e eu posso colocar o que é uma linha de tendência à alça com uma linha de retorno. As duas são paralelas, tá? Tem uma ferramenta no MetaTrader que faz essa tarefa muito mais fácil com duas velas que consolidam uma frente à outra. Então, qual é a definição de uma tendência à alça? Altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de tetos ou resistências. Um momentinho, por favor. Já estou de volta. Então, aqui é onde nós começamos a fazer
altos mais altos, mas ainda aqui tem 2 baixos mais altos. E esse é um padrão que podemos falar, um padrão de canais. Podemos falar que o preço sempre se move em canais, o que troca é o ângulo que ele se move, né? Então, fica muito interessante como é que isso vai se desenvolvendo. Então, aqui tem, esse é o comportamento do preço. E para nós é muito importante de pôr no gráfico as linhas que sejam as que nos dão, as que dão para a gente a maior claridade possível. Por isso é que você tem o que são as linhas de regressão linear, que é com o qual você tem outro sistema de leitura, que é através de linhas. Tá? Então, é muito importante, se você gosta de escrever, o que é a definição de uma tendência alça, são altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de tetos. A definição de uma tendência baixa seria altos mais baixos, baixos mais baixos, e quebramento contínuo de topos, de fundos ou de chãos. Então, essa tendência, como tem mais possibilidades de continuar que de reverter, faz um padrão muito similar a esse. Acontece que você sabe se a tendência é forte, você tem a linha de tendência aqui embaixo, a linha de retorno aqui em cima, e enquanto o preço esteja fazendo contato com a linha de retorno, até passá-la, até ir ainda mais para cima, você está falando de uma tendência alça forte. Mas se o preço retrocede e vai ficando longe da linha de retorno, então isso quer dizer que a tendência está ficando mais fraca e pode chegar a um ponto de reversão, que é o que também vamos ver no que são os padrões de reversão. Então, aqui, digamos, temos 2 jeitos para nós navegar uma tendência alça, onde o que vamos procurar é comprar barato para vender caro, esperar, comprar barato para vender caro, comprar barato para vender caro. Assim esse é um jeito para nós fazer esse trade. O outro é navegar a tendência inteira até sair na última violidade, com uma só posição. Lembre-se que para nós dar começo e colocar uma posição, requer-se de um protocolo. E o protocolo inicial é ter um plano. E o plano é muito simples ao começo. É um plano alça ou é um plano abaixo. Então, aqui temos um plano alça. Mas tem que tomar em consideração também qual vai ser a sua definição do que é a sua zona de validação
e sua zona de invalidação. Ao começo, todo o que acontece aqui para cima está na zona de validação. Se ao começo as velas quebrassem essa linha e fossem para baixo, então isso invalida a posição. Por isso, se vocês gostam de escrever, porque muitas vezes temos a dúvida de onde é que eu devo colocar o stop loss, o paro de perda, tá? Então, uma regra, um conselho é o stop loss, o paro de perda, sempre vai na zona de invalidação, ok? Agora, temos que, quando nós temos uma linha de tendência alta, a nossa zona de invalidação troca. Isso é, a zona de validação é todas as velas que acontecem por em cima dessa linha. E se as velas chegassem a quebrar essa linha, então chegaria à nossa zona de invalidação. Então, eu posso ir movendo, e eu recomendo o que é o trailing stop manual, não automático, porque o automático muitas vezes se mete dentro do canal e acurta a vida da posição. Então, é importante mantê-lo do outro lado da linha de tendência. E você, com cada castiçal, com cada vela que vai aparecendo, você vai fazendo que a perda possa ser potencialmente cada vez mais pequena, até que você blinda a posição, até que você iguala o preço de entrada com o preço do stop loss e com suas próprias mãos você tirou o risco do mercado, onde você já não tem nada que perder e tem ainda muitas altas possibilidades de lucro. Tem um dito que diz: aquele guerreiro que já não tem nada que perder é aquele que tem mais possibilidades de ganhar uma luta. Então, isso aplica aqui também, não só isso. Muitas pessoas pensam que o stop loss serve só para minimizar a possibilidade de perda. Mas eu continuo gestionando o stop loss para cima, com o qual eu estou garantindo o mínimo de lucro. Então, você já fez que essa posição seja ganhadora. O único que estaria em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar. Tem 4 faces que falam sobre a fraqueza ou a força de uma tendência. Essas 4 faces, a primeira é a qual eu chamo a violinada, que é quando o preço sobe demais, faz uma sombra comprida e depois vai para baixo, tá? Isso é a primeira violinada, que é o primeiro sinal de fraqueza de uma tendência. E o que acontece depois é que já as forças, a alça, os touros, estão ficando fracos e fazem outro intento por subir, mas não conseguem. Essa é a segunda fase de fraqueza de uma tendência, porque isso é o que se chama o falho da oscilação. O falho da oscilação, por quê? Porque já não fez um alto mais alto, fez um alto mais baixo. Então, falhou. Não conseguiu subir mais. Então, isso já é um grave sinal de fraqueza. Geralmente, quando temos um falho da oscilação, olha, se você está familiarizado com a figura do ombro, que é o ombro, cabeça, ombro, a cabeça sempre é a violinada e o ombro direito, seja a alça ou baixa, sempre é o falho da oscilação. Então, depois desse sinal de fraqueza,
geralmente o mercado vai direto sobre a linha de tendência e quebra ela. O melhor momento para eu sair navegando a tendência é na violinada. Se eu não reconhecia a violinada, então é o falho da oscilação. Se eu tampouco reconheci o falho, então se eu tenho tido disciplinadamente movendo o paro de perda, ao momento que o preço quebre a linha de tendência, então ele saca você com lucro dessa posição e a confirmação da reversão vem quando quebra, em lugar de um teto, quebra um chão. Então, aí é a quarta fase, que essa já é a confirmação da reversão. Tá? Vamos estar falando muito desse tema das tendências e dos padrões de reversão em próximos webinários. Esse foi um webinário especialmente feito para a gente do Brasil, onde pode estar praticando com os dois sistemas, tanto o Price Action como o sistema de canais, vendo também quando é que a tendência está ficando forte e quando é que ela está ficando fraca. Tá? Minha gente, eu gostaria de deixar isso aqui. Vocês pratiquem, por favor. Eu vou escrever aqui o meu nome no chat. O meu nome é Carl Praz. Vocês me podem achar também na página da Iron Forex e no nosso canal de YouTube. Me podem achar também em LinkedIn para eu compartilhar com vocês materiais adicionais. Foi um prazer. Mando muita saúde, estou muito saudade a toda a gente do Brasil e também de Portugal e de outros países que falam portuguesa. E vemos próxima semana às mesmas horas, terça-feira, 7 da noite de Portugal, e quinta-feira, às 7 da noite, hora do Brasil. Minha gente, muito obrigado, boa noite, até logo, tchau, tchau.